E uma coisa, já dando um pouco de spoiler aqui da mensagem, mas assim, uma das coisas que sempre tive no meu coração, nunca sou só eu. Não sou só eu. É Deus. Não se trata de mim. Se trata de Deus sobre a minha vida. Se trata de Deus sobre a sua vida. Eu vi nesses dias aí turbulentos que a gente viveu aí, que a igreja quadrangular vai fechar. Na mesma hora, o Espírito Santo disse assim para mim: só se essa igreja for do homem. Mas essa igreja não é do homem. Essa igreja é do Senhor. E tem um povo de Deus aqui também. E o que é de Deus permanece. Sabe? Eu só louvo e agradeço a Deus por vocês. Muita gratidão mesmo. E Ele tem uma palavra especial nessa noite que vai ser bem diferente. É uma conversa. É uma mensagem / testemunho que eu tenho para trazer para vocês nessa noite. Por favor, quem está com a sua Bíblia aí? Livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Êxodo 3. É fácil de achar que está logo no comecinho. Quem achou diz amém? Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos aveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Amém? Por favor, feche os teus olhos. Senhor, obrigado. Louvado seja o teu nome por tudo que já aconteceu até aqui. E eu te peço que o Senhor continue nos tratando por meio da tua palavra. O teu Espírito está nesse lugar. O teu Espírito está sobre as nossas vidas. Nos traz, Espírito Santo, entendimento, discernimento, Pai, e que diante da palavra do Senhor sobre a nossa vida nessa noite, milagres se manifestem para a glória do Senhor. Amém. Amém. Podem sentar-se, queridos. Amém.
Então, o ano era 2004. Eu estava terminando o meu curso fundamental de teologia da Igreja Quadrangular. Antigamente se chamava CFT. E havia uma matéria que era meio temida, que era a matéria de homilética, ministrada pelo meu amigo, meu hoje grande amigo, mestre pastor Jorge Guimarães. E aqui alguns alunos sabem, e futuros alunos vão saber, foi profético aí agora, pega aí, viu? Que essa matéria, a conclusão dela é uma pregação. E foi nessa noite de 2004, num antigo prédio que funcionava a Igreja dos Jardins, que era na Francisco Porto. Tem um pessoal que é novo que lembra, não lembra, né? Que era na esquina, ficava ali. Estava eu, praticamente do mesmo jeito que eu estou hoje, com medo, nervoso. Eu acho que eu tremia mais um pouquinho. E essa foi a minha primeira mensagem. Esse texto aqui. Até então ali não havia nenhuma pretensão minha de me tornar um pastor. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu nunca quis na minha vida esse negócio. Deus me livre uma hora dessa. Eu já falei que eu tinha raiva de pastor. Antes de eu me converter, eu mangava de pastor. Cuidado se você anda mangando de pastor. Sabe? E Deus estava me tratando muito. E esse texto é um texto que me marca. E deixa uma marca em mim. Sabe? Que é um texto que sempre falou muito no meu coração. E nesse dia, eu pedindo a Deus uma palavra, aí Deus confirma. Essa semana eu fui dar uma aula para um curso chamado ID Missões, que tem na nossa igreja. Fui lá para a igreja da Barra. Carreguei aquele menino ali, está desesperado cuidando. Está melhorando, meu filho. Graças a... O Espírito Santo derramou naquela mesa ali agora, né? E fui para lá. E a aula que eu fui ministrar foi sobre o chamado de Deus. E isso ficou no meu coração esse final de semana. E detalhe, às vezes na minha correria, é tanta coisa para resolver, que eu me passo com as datas. Eu vim saber que o dia do pastor quadrangular era hoje, ontem. Eu não estava nem... Mandei uma arte para a Vanessa, olha, que eu recebi. Eu estava totalmente perdido em relação ao dia de hoje. Aí quando foi o dia do pastor, chamado de Deus, aí Deus, é isso. Pastor, por que essa palavra marca tanto o seu coração? Porque o que vemos aqui é uma espécie de uma síntese, de um resumo, de uma coisa extraordinária que acontece do relacionamento entre Deus e nós. Uma coisa extraordinária que Deus ele tem com o homem, com eu, comigo e com você. Chamado. Quando nós vamos para a palavra, a gente vai entender que o chamado de Deus é para todos. Existe um primeiro chamado universal, que é o chamado para a salvação. Eu e você fomos chamados para viver na glória com o Pai. Ele nos chamou, estamos predestinados para a salvação. Amém? Esse é o primeiro e mais importante chamado de Deus para a nossa vida, para salvar a nossa alma. Mas Ele também nos chama para outras coisas. E esse chamado de Deus
é algo que não tem como separar. Chamado de Deus significa propósito, objetivo. Chamado é propósito. Que, aliás, muita gente fica procurando, que propósito é aquilo que dá sentido a uma vida de uma pessoa. Você consegue entender isso? Porque tem gente que vive sem propósito. Eu estou que nem aquele menino lá, Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar. E a vida, às vezes, vai levar. Mas talvez a lugares não tão agradáveis assim. E o que dá sentido à vida do ser humano é um propósito. E Deus tem chamado. Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E nesse tempo de caminhada, eu tenho aprendido a cada dia que a nossa vida ela só vai ter de fato um sentido. A nossa vida só vai ser de fato plena enquanto a gente estiver aqui. Enquanto a gente não for para a glória, e nós vamos, né? Se Deus permitir, nós vamos. Mas só vai ter plenitude e sentido se eu estiver entendendo o que Deus tem para mim. Qual é o chamado de Deus para a minha vida? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Voltando aqui para o texto para a gente entender ainda melhor. Havia aqui uma situação. O povo de Deus, o povo de Israel, estava vivendo como escravo oprimido no Egito. As contas dizem que era um período que já beirava os 400 anos de escravidão. Geração após geração nascendo num regime de escravidão. Lugar de dor, lugar de sofrimento, lugar de vergonha, lugar de lamento. Esse povo clama a Deus para sair, para ser liberto. E Deus ouve. Ei, Deus escuta o seu clamor. Ele escuta o nosso clamor. Sempre. Sempre. Aí veja só. Quando você vai ler o Antigo Testamento, tem umas coisas espetaculares que Deus fazia. Eram momentos, vamos dizer assim, de exceção. Mas já teve, por exemplo, batalhas no Antigo Testamento, que exércitos numerosos ali, Deus só mandava um anjo. Você conhece essa história? Do anjo do Senhor? Chegava um anjo só e era só num golpe, acabava. Pense, será que Deus não poderia mandar um anjo para libertar o seu povo do Egito? Sim ou não? Poderia. Tranquilo. Mas por que Deus não mandou um anjo para libertar o seu povo? Porque Deus, ele chama eu, você, pessoas comuns, para que a glória dele se manifeste sobre a nossa vida, para que eu e você possamos ter esse privilégio de participar dos seus propósitos, de sermos instrumentos abençoadores, de sermos canais de bênção, de sermos canais de milagres, de testemunharmos a glória dele, de termos intimidade com ele e viver os planos que ele tem para a nossa vida, que por sinal são sempre os melhores. Quem está entendendo isso? E Deus chama Moisés. Pegando o texto aqui, olha só, você vai entender como ele é um resumo do que é a nossa vida e Deus tratando conosco. A começar entendendo que chamado é propósito. Aí vem uma dúvida cruel para nós. Como é que eu vou saber se é Deus que está falando comigo? Como ouvir o chamado de Deus? Como é que Deus me chama? Uma coisa é fato, Deus sempre vai nos chamar. E vai tentar chamar a nossa atenção das mais variadas formas. Com Moisés foi uma coisa curiosa. Ele pegou um mato e tocou fogo, e o fogo não consumia lá o mato. O que é isso aí? Que coisa estranha. O que é isso que está acontecendo? Tem um fogo ali, consumindo a sarça,
mas aliás, não está consumindo a sarça. O que é isso? Vou me aproximar para ver o que é isso. Ouça, Deus sempre manda sinais para nós. Ele tem mandado sinal para você. Ele tem sinalizado. Mas pastor, como é que eu vou compreender? Para isso eu preciso, para que eu entenda, para que eu reconheça que de fato é Deus, eu tenho que me aproximar. Sabe por quê? Eu falei isso agora de manhã, até lembrando da questão da aula que eu dei. Existem vozes que sempre estão falando com a gente. A primeira é a nossa, a primeira é a minha, a primeira é a sua voz, né? O que eu quero, o que eu desejo, o que eu acho, o que eu penso. Eu quero isso. Eu acho que eu tenho um chamado para isso. Eu. Só que à luz da palavra, a própria palavra vai dizer que o coração do homem, ele pode ser, quem sabe, enganoso. Então tem que tomar cuidado que se essa voz que está querendo conduzir a minha vida, será que essa voz é a minha, é a de Deus ou é a minha? Eu posso estar enganado. Tem pessoas que, onde a gente vai, eu faço parte, às vezes me chamam para entrevistar os novos obreiros, é a comissão de relações ministeriais. E uma das coisas que a gente pergunta é a respeito sobre a convicção do chamado dessa pessoa. Então, em relação ao seu chamado, não, porque eu acho que eu tenho chamado para ser pastor. Aí a gente tem a missão de dizer, meu irmão, com todo respeito, não é você que tem que achar. Não é por aí. Quem está entendendo isso? Porque às vezes eu posso imaginar que eu quero uma coisa para a minha vida e dizer que isso é da vontade de Deus quando não é. Quem entende isso? Sabe outra voz que fala, que fica assim no ouvido da gente? A voz do Satanás. Pastor, o diabo fala, oxe. Ele tentou jogar confusão na cabeça de Jesus. Se tu és o filho de Deus, pule dessa ribanceira. Se você é o filho de Deus, mande transformar essa pedra num pão. O diabo, ele vem na forma de serpente. Que nada, coma, você não vai ter nada não se comer essa fruta aí. Vá, rapaz, siga por esse caminho. É isso mesmo, você é o cara. Você é o cara. Ele levanta para depois derrubar. Quando não, ele já gosta de pisar e deixar a pessoa no chão. Você não é nada. Você não é capaz. Você não tem condição. Quem está entendendo isso? Sabe outra voz que dá problema? Como diz minha avó, a voz do Zozoto. Conhece o Zozoto? Do Zozoto? Você sabia que tem gente, aqui na igreja da Coroa do Meio não, mas tem gente que vai pela opinião pública. O que os outros falarem é o certo para a vida delas. O que é que você acha? O que é que você diz? A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque veja, teve um dia que tinha uma galera assim, gente assim numa praça. Aí estava lá um rapaz chamado Barrabás e o outro chamado Jesus. E estava lá uma autoridade que diz assim, o que é que eu faço com esse Barrabás? A galera, solta, vai-te embora. E com Jesus? Quem foi que falou isso? Foi o povo lá. Então, basear no que o outro diz, no que os outros... Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado com isso. Pastor, Deus não vai usar pessoas? Vai, e Ele usa. Por sinal, está me usando aqui nessa noite. Ele usa.
Então, como eu vou discernir, então, a voz de Deus? Se é Ele mesmo que está me chamando. Parece uma bobagem que eu vou falar aqui, mas entenda. Eu só vou discernir um chamado de Deus se eu me aproximar dEle. Eu só vou escutar melhor e discernir uma voz se eu me aproximar para ouvir melhor. Eu só reconheço a voz de quem está perto de mim. Quem está entendendo isso? Então, para discernir um chamado de Deus, primeiro ponto é se aproximar. O que foi que Moisés fez? Deixa eu ver mais de perto isso aqui. Quando ele se aproximou, Moisés, eis-me aqui, Senhor. Ele ouviu a voz de Deus. Então, pastor, eu quero saber o que Deus tem para a minha vida. Chegue junto de Deus. Porque o nosso lugar em relação a Deus é perto, não é longe. Só vou saber se é Deus se eu estou próximo dele. Amém? Quem está entendendo isso aí? Aí vem um outro ponto. Na hora que eu vou me aproximar de Deus, aí tem opa. O que é esse opa, pastor? Espere um instantinho, Moisés. Tire o sapato dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é uma terra santa. Gente, me desculpe, eu fiz isso de manhã, eu achei tão bom. Vocês dão licença aqui? Eita, coisa boa. Ai. Glória a Deus. Você entende isso? Eu descobri hoje de manhã que esse tapete é fofinho para pisar. Rapaz, acho que eu vou pegar agora só de meia aqui. Mas o que é isso? Por que eu tirar o sapato? Porque Deus é santo. E o contato com a santidade, ele não pode ter interferência. E a interferência da santidade é aquilo que nos afasta do Senhor. As dúvidas, os questionamentos, o pecado, uma vida longe de Deus. Quando eu me aproximo de Deus, Deus vai se aproximar de mim e Ele vai dizer para mim o que eu tenho que fazer. Deus quer contato, Ele quer intimidade, Ele é Deus de perto. Emanuel, Deus conosco. Você entende isso? E aí Moisés tirou ali e foi chegando perto de Deus, gente. E quando Deus diz, eu sou Deus de seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó, ele ficou com medo, cobriu o rosto. Não fique com medo não. Deus está chamando você, não tenha medo não. Porque vai entrar nesse seguinte ponto. Deus vai mostrar o que é que você tem que fazer, o que é que Ele espera de você. Ele vai dizer. Aí tem uma coisa que a gente é muito massa nessa hora. A gente vai tentar jogar para Deus um monte de desculpa. Quem entende isso aí? Eu não posso, eu não tenho como, isso é demais para mim. Quem sou eu? Quem sou eu? É o que geralmente acontece. Sabe? Quem sou eu? Até certo ponto, amados, isso tem muito sentido. Sabe por quê? Quando nós nos deparamos com a dimensão do que Deus quer para a nossa vida e do que Ele tem para a nossa vida, quando a gente olha para nós, vai pensar assim, mas como eu? Aí nessa hora Deus vem e mais uma vez trata no nosso coração. Repito aquilo que eu falei, não se trata do eu, mas se trata de Deus agindo em mim. Não se trata de você, mas se trata de Deus agindo na sua vida, de Deus te tratando. Me veio uma frase, o seguinte: Deus nunca vai escolher os perfeitos. Deus, Ele vai aperfeiçoar quem Ele escolhe. Ele nunca vai escolher o perfeitinho. Ele quer aperfeiçoar aqueles que Ele escolhe. Ele vai chamando e vai tratando. Quem está entendendo isso aí? Tanto que quando Moisés quis, você quer
seguir na história, você vai ver que essa conversa rende. Aí Moisés disse: Senhor, é porque eu sou meio pesado de língua, eu não sei falar direito, e como é que eu vou falar lá? Quem fez a boca do homem? Quem fez o homem, o mudo ou o surdo ou o que vê? Não sou eu, Senhor? Vá, pois, agora, porque eu serei contigo. Glória a Deus! Sabe, amados? E você entende isso? Olha o que diz aqui em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Paulo diz que o Senhor falando com ele: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Deus está te chamando. Ouça, creia, vá na direção dEle. É Ele que vai derramar poder sobre a sua vida. Ele só vai derramar se você realmente se dispor a isso. Se você quiser isso. Eu não estou falando aqui necessariamente que todo mundo aqui vai ser pastor. Uma das coisas fantásticas do chamado de Deus é que Ele tem muita coisa para nós. Por conhecer a nossa capacidade, Ele usa da gente das mais variadas formas. Paulo diz lá em Efésios 4:11, bota aí por favor, Manu, do 11 ao 16, diz o seguinte, olha, e quem foi que designou? Foi Ele, pronto. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de quê? Preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Segura um pouquinho aí, Manu. Volta um pouquinho aí. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Há uma diferença nisso aí. O que é um apóstolo, pastor? É aquela pessoa que vai cuidar de uma questão administrativa. Aquele que vai começar ministérios, que vai fundar ministérios. Profetas, pessoas que são boca de Deus, que vão falar da palavra de Deus, que vão pregar a palavra de Deus. Evangelistas, precisa explicar evangelista? Gente que ama levar o evangelho de Cristo, gente que fala do amor de Deus. Ele fala pastores que cuidam, que apacentam. Mestres são aqueles que têm facilidade de ensinar, que têm facilidade de esmiuçar a palavra de Deus. E tudo isso vai preparar os santos. Quem são os santos, pastor? Olha aí para o seu lado. Essa pessoa é um santo aí. Santo, é. Santo é separado. Essa pessoa foi separada pelo Espírito Santo. Foi separada por Deus, porque Deus quer edificar essa pessoa. Amém? Versículo 12, Manu, por favor. Aí, 13, desculpe. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de quem? Do Filho de Deus. E chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude. 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que conduzem ao erro. Escute, Deus nos chama para a gente abrir os olhos, para que a gente deixe de ser menino, para que a gente amadureça. Amém? Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Diga para o seu irmão, Deus quer ver o teu crescimento. Em Cristo Jesus, Ele quer ver o teu crescimento. E o 16 diz o quê? Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. Em quê? Na medida em que cada parte realiza a sua função.
Para isso, cada parte precisa fazer a sua. Não existe o ministério do sentador de cadeira. Não tem. Existe o ministério para a edificação do corpo de Cristo. E eu vou entender isso para a minha vida se eu ouvir a voz do Senhor, discernir a voz do Senhor, me aproximar do Senhor e obedecer o Senhor. Pastor, eu não quero saber disso não, porque igreja é lugar de problema. O mundo é um lugar de problemas. A gente vai encontrar problema em todo lugar. Mas a igreja é o único lugar que a palavra de Deus vai dizer que é um lugar que existe edificação. Que uns com os outros nós somos edificados a cada dia, atendendo ao chamado de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente está ouvindo, sabe até o que tem que fazer, mas não faz. Às vezes, escute, a gente não faz e critica quem está fazendo. Tem isso? Tem. Isso é antigo. Lembra de um rapaz chamado Neemias? Neemias estava longe da terra dele, missionário Daílson, trabalhando como copeiro do rei, metade escravo, metade empregado lá. Soube que os muros de Jerusalém estavam destruídos, os portões queimados. Orou a Deus, jejuou, e Deus disse: você vai lá consertar aquele muro. Pediu autorização ao rei, o rei está autorizado, deu crédito, contratou uns pedreiros bons, fez orçamento, vamos lá para Jerusalém. Estava todo mundo lá, como diz minha mãe, com a cara para cima. Neemias com os servos começam a levantar os muros e consertar. Aí vem os Sambalate, os Tobias, o Gesem, criticar, falar, tentar diminuir. Eu gosto da resposta de Neemias: não tenho tempo para descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. Faça, meu irmão, faça, porque tem gente que não faz e vai criticar quem está fazendo. E eu vou dizer para você, só vivendo e tendo convicção do chamado de Deus é que a gente tem capacidade para suportar essas coisas. Por isso que é muito importante ter isso muito claro. De repente você veio hoje para a igreja esperando ouvir outra palavra, mas nesse dia especial, dia do pastor, essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Ele tem um chamado para você, para todos nós. Você só vai descobrir qual é se você se aproximar de Deus. E eu vou dizer, longe de Deus não é um lugar muito seguro não, porque você pode estar ouvindo outras vozes dizendo: isso é de Deus. Entende isso? Você está longe, e longe nós temos muita mais facilidade de confundir as coisas, de interpretar as coisas erradas. É perto de Deus. Perto quero estar. Como é? É por aí. Pois prazer. Preste atenção no que você vai cantar, viu? Tudo que é, quero te oferecer. Não sou apenas servo, não importa
Se isso for verdade, você aplaude Jesus aí. Antes da gente encerrar, eu quero dizer algo para você. Pastor, e os nossos sonhos? E o que a gente quer? Deus não respeita, não? Respeita. Respeita sim. Quando Jesus fala a respeito do reino de Deus, Ele diz que aquilo que nós precisamos, Ele acrescenta na nossa vida, a partir do momento que nós colocamos Ele em primeiro lugar. Há uma sequência. Se eu coloco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, aquilo que Ele sabe que eu preciso, Ele acrescenta na minha vida. Mas enquanto eu ficar procurando aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, para depois cuidar do reino de Deus, essa inversão de fatores não vai funcionar. Detalhe, eu posso até conseguir muitas coisas, muita coisa eu posso conseguir, mas eu posso perder o meu maior patrimônio, que é a minha alma. Perder o reino de Deus, perder a minha salvação. Quando eu finalmente disse sim ao ministério, veio muita coisa na minha cabeça. E agora? Como é que vai ser? Para quem não sabe, eu vivo da obra de Deus. Até que o Senhor tem sustentado, usando vida de pessoas. A Bíblia vai dizer que aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Eu tinha dificuldade às vezes para entender isso. Existem chamados específicos para isso. Passamos por lutas? Passamos. Dificuldade, pastor? Sim. Mas ao mesmo tempo, no meio de tudo isso que acontece, a mão de Deus está presente. A mão de Deus está presente. Quando eu disse sim para o Senhor, muita coisa foi sendo trabalhada na minha vida. Deus trouxe você aqui nessa noite para eu dizer isso para você. Diga sim para Deus. Dê uma chance para Deus. Pare para ouvi-lo. Pare para ouvir a voz dele. Porque Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Isso só vai acontecer se você atender o chamado dele. Amém? Você fica em pé no seu lugar, por favor.